Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao Garagem à Tona. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa série Entendendo o Meu Carro. E dessa vez nós vamos falar de uma parte essencial de absolutamente todo e qualquer carro, que vai ser os freios, pois afinal você precisa parar o seu carro. E hoje nós vamos entender exatamente como que funciona esse sistema. Hoje em dia a gente precisa entender que existem pelo menos três sistemas de freio no mercado automotivo. E esses três sistemas vão ser o sistema de freio a disco, o sistema de freio a tambor e também o sistema de freio regenerativo. O sistema de freio regenerativo só é utilizado em carros híbridos ou elétricos. Porém, esse último sistema eu pretendo fazer um vídeo à parte. No vídeo de hoje eu só quero falar mais sobre o freio a disco e também o freio a tambor. A primeira característica que a gente precisa entender sobre freios é que o freio nada mais vai ser do que um sistema que vai transformar uma energia em outra. E no caso do freio convencional que existe nos nossos carros, vai ser a transformação de energia cinética, ou seja, a energia de movimento das rodas, em calor. E exatamente nesse momento que foi transformada toda a energia cinética em calor, pois bem, o seu carro está parado, você freou com sucesso. E é exatamente como que isso acontece que a gente vai entender a partir de agora. As bases para o sistema de freio a disco e para o sistema de freio a tambor são basicamente as mesmas. Você vai precisar primeiro de um material de atrito, ou também conhecido como revestimento de atrito, e também de uma outra peça que vai acompanhar o movimento da roda. E olha só, no sistema de freio a disco, o material que acompanha o movimento da roda é justamente o disco. E no sistema de freio a tambor, o material que vai acompanhar o movimento da roda vai ser o tambor. Agora vamos entender exatamente como que cada um deles funciona. O primeiro de tudo a gente vai entender as partes compartilhadas desses dois sistemas. Porque no final das contas, a única coisa que vai mudar vai ser a forma que esses dois sistemas geram o atrito no sistema móvel. Ou seja, ou no disco ou no tambor. E vamos começar exatamente do começo. E o começo vai ser você pisando no seu pedal de freio. É exatamente daí que começa tudo. Bem, você pisou no seu pedal de freio e o que vai acontecer? Ao você pisar no seu pedal de freio, vai existir uma força mecânica que através do próprio pedal de freio vai ser gerada uma alavanca e essa alavanca vai multiplicar a força que você colocou naquele pedal. E essa força multiplicada, ela vai ir para um outro componente. Esse outro componente é chamado de servo-freio. Esse servo-freio é um outro componente que vai fazer com que essa força já multiplicada seja ainda mais uma vez multiplicada, e esse servo-freio também garante que todo o sistema de freio seja acionado muito mais rapidamente. E claro, você vai querer um sistema de freio que seja acionado muito rápido. Logo depois do servo-freio nós temos o cilindro mestre. E a partir da força que vem do servo-freio, que dentro do cilindro mestre é acionado um pistão. E esse pistão vai fazer com que o cilindro mestre libere a pressão dos fluidos de freio para toda a linha de fluido de freio. E essa linha de fluido de freio, o que vai acontecer? Normalmente, no eixo traseiro do carro, você vai ter o sistema de freio a tambor. E no eixo dianteiro do carro, você vai ter o sistema de freio a discos. Agora, vamos entender como funciona exatamente cada uma delas. Começando na parte traseira, o sistema de freio a tambor vai funcionar assim. Vai existir duas peças móveis que vão ser movimentadas por um pistão. Esse pistão vai ser conhecido como burrinho ou simplesmente pistão de freio. Esse pistão vai ser acionado justamente pelo fluido de freio que vai ser liberado pelo cilindro mestre, e esse pistão ele vai empurrar duas peças móveis. Essas peças móveis vão ser as peças atritantes. E no caso do tambor, essas peças atritantes são chamadas de sapatas de freio. E o que essas sapatas de freio vão fazer? Essas sapatas de freios vão encostar no tambor, que é a peça que está rodando, e ao encostar essa peça no tambor vai ser gerado calor, e vai ser gerado muito calor. E todo esse calor vai ser justamente aquela transformação que eu falei no começo. A transformação da energia cinética em calor, e a partir do momento que você transformou toda a energia cinética em calor, muito bem, você freou o carro.
E enfim, é assim que funciona o sistema de freio a tambor. Agora vamos para o eixo dianteiro, ou para o sistema de freio a disco. O sistema de freio a disco vai funcionar de forma parecida, só que ao invés de você ter as peças atritantes vindo ao encontro ao disco de dentro para fora, você vai ter as peças atritantes vindo de encontro ao disco de fora para dentro, simplesmente apertando o disco. E as peças atritantes no sistema de freio a disco vão ser chamadas de pastilhas de freio. Essas pastilhas de freio vão ficar justamente na pinça de freio, que é conhecida, e na pinça de freio vai ter justamente outro pistão. Esse pistão novamente vai ser acionado pelo fluido de freio que é enviado a partir do cilindro mestre, logo depois que você pressionou o pedal de freio. E esse pistão, assim como no tambor, que empurra as sapatas para gerar atrito com o tambor, no caso do disco, você vai empurrar as pastilhas de freio para gerar atrito com o disco, que é a parte móvel do sistema de frenagem, para que, enfim, você consiga um aquecimento desse disco e com esse aquecimento você transforme toda a energia cinética em calor e, consequentemente, você consiga frear o seu carro. Agora, o que a gente precisa entender é quais são as diferenças do sistema a disco e do sistema a tambor. A primeira diferença seria na administração de temperatura. No sistema tambor você vai ter uma panela, e essa panela, com as sapatas dentro, gerando calor ali dentro, você vai ter uma temperatura muito elevada, e na hora de dissipar o calor vai ser bem complicado, porque é justamente uma panela fechada, a refrigeração fica um pouco prejudicada. E já no sistema de discos, você vai ter uma peça que é muito mais fácil de ser refrigerada. E se essa peça é muito mais fácil de ser refrigerada, você vai ter uma eficiência térmica muito melhor. Ou seja, você vai poder ter frenagens consecutivas e seu sistema de freio não vai perder eficiência. Agora, se eu estou falando que o sistema de freio a disco é mais eficiente na relação térmica do que o freio a tambor, por que nos nossos carros nós temos o freio a disco na dianteira e o freio a tambor na traseira, que é menos eficiente? Para a gente entender isso, a gente tem que entender que toda vez que um carro freia, existe uma questão chamada transferência de massas. Essa questão de transferência de massa é um fator que vai acontecer simplesmente por causa da inércia. E por causa da inércia vai fazer com que o freio dianteiro seja mais exigido do que o freio traseiro. Ou seja, no freio dianteiro você precisa de um sistema muito melhor e muito mais adequado para trabalhar em altas temperaturas. E no eixo traseiro você não precisa desse sistema tão refinado assim para trabalhar com altas temperaturas, já que o seu carro, devido à transferência de massas na hora da frenagem, vai precisar de uma demanda muito maior do freio dianteiro do que do freio traseiro. Essa relação vai ficar em aproximadamente 70% para 30%. Ou seja, a capacidade de frenagem do sistema dianteiro costuma ser 70% maior do que a capacidade de frenagem do freio traseiro. E é exatamente por isso que você não vê em todos os carros o disco dianteiro e o disco traseiro, porque justamente o poder de frenagem maior vai ser encontrado no eixo dianteiro e não no eixo traseiro. Sendo que nos casos que você vê o disco traseiro, comumente esse disco traseiro vai ser muito menor do que o disco dianteiro, mostrando aí que a força de frenagem, ainda nesses casos que existe disco na parte traseira, ainda vai ser maior na parte dianteira. E aí, moçada, restou alguma dúvida sobre o sistema de freio? Se restou, deixa aí nos comentários. Também, de repente, se você tem alguma sugestão de algum próximo vídeo, também deixa aí nos comentários, porque o próximo vídeo pode sair do seu comentário. E claro, se você gostou do vídeo, deixe seu joinha. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os nossos vídeos e as atualizações dessa nossa série. Por hoje seria isso, galera, e até o próximo vídeo. Valeu, falou!